terceiro ano. Boa tarde para vocês. Como vocês passaram o final de semana? Aproveitaram bem? Baixaram aquele jogo de multiplicar que a tia pediu para vocês baixarem? Aproveitaram aí a semana aprendendo aí um pouco a multiplicação. Vamos começar mais uma semana de aula, né? Agradecendo a Deus por mais um dia e mais uma semana. Hoje é a nossa 41ª aula, tá? Nossa videoaula, olha, já 41 vídeos que a tia fez. Hoje nossas aulas serão de português, tá? Onde vocês vão estar tendo que narrar um conto de fadas, tá? Pra tia. Em história, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira. Nós vamos descobrir um dos heróis, né, da abolição da escravatura, aquele que lutou pelos direitos dos negros, né, o Zumbi dos Palmares, ele que criou o maior quilombo existente aqui no Brasil, onde mais de 20 mil escravos se abrigaram, fugindo dos seus senhores e dos seus maus tratos, que é o Quilombo dos Palmares, tá? É um dos quilombos mais famosos aqui do Brasil. Existem outros quilombos espalhados ao longo do nosso país, tá? Que é para onde os negros fugiam quando eles sofriam maus tratos. Quando eles conseguiam fugir, na verdade, eles procuravam esses quilombos. E também vamos ter a nossa aula do trajeto, onde vamos continuar vendo as metas globais da ONU, da sua meta global para até 2030, né? Na erradicação da fome, na igualdade de condições das pessoas, aquelas metas globais, que nós começamos a ver naquele vídeo do Daniel Alves e do Neymar. Nós vamos estar observando aí em respeito à erradicação da fome. A gente sabe que nem todo mundo tem o que comer, né? Nem todas as pessoas, infelizmente, têm comida na sua mesa, e a alimentação é muito importante para o nosso corpo, pois é ela que nos dá energia. Sem a comida, o nosso corpo não consegue se sustentar, né? Então, nós vamos ver quais são essas metas globais da ONU em relação à alimentação, tá? E vocês vão fazer atividade baseada no vídeo que a tia vai colocar também, tá? Para começar, você vai pegar o seu livro de português, vai abri-lo na página 50, que é onde você vai ter que observar a historinha do Chapeuzinho Vermelho, a moça do capuz vermelho, tá? Então, todo mundo pegando o livro, página 50. Página 50, vocês vão ter que descrever os personagens, tá? Vocês vão ter que escrever quais os adjetivos que caracterizam aqui nesse pedacinho da história a vovó, a mamãe e a Chapeuzinho, tá? Aí tem um trecho aqui do texto. Perto de uma floresta densa vivia uma mãe muito trabalhadora e sua filha, que andava sempre com o chapéu vermelho, feita pela sua querida e amada avó. E por isso chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho era muito esperta, adorava brincar e estava sempre alegre, sorridente e disposta a ajudar a mamãe. Copie do texto adjetivos que indicam as características das personagens: mãe, avó e Chapeuzinho Vermelho. Lembra? Adjetivo é aquilo que caracteriza o substantivo. Substantivo aqui é mãe, avó e Chapeuzinho Vermelho. Qual adjetivo foi colocado aqui no texto para mãe? Quais os adjetivos foram colocados para a avó? E quais os adjetivos foram colocados para Chapeuzinho Vermelho, tá? No número 2, vocês vão ter que desenhar o lobo mau aqui, ó. E escrever um texto pequeno sobre as suas características. A tia vai dar um exemplo, assim, ó. Na floresta assustadora vivia um lobo mau. Ele era perverso, malvado e gostava muito de assustar as pessoas. Isso é um exemplo. Aí você vai colocar a sua história e colocar características no lobo, tá? Ele pode ser malvado, ele pode ser brabo, ele pode ser ruim, tá? Assustador. Então você vai criar uma história baseada no seu desenho sobre o lobo mau.
Na página 51, você vai ter que produzir, tá? Um conto de fadas, ou seja, você vai ter que narrar um conto de fadas. O que você vai fazer? Você vai escolher um conto de fadas ou pode inventar o seu próprio conto de fadas, tá? Gravar para tia no celular da mamãe, no celular do papai, no celular da vovó e enviar para o nosso grupo. Lembra que tudo que a tia está passando são trabalhos para vocês realizarem, tá? E esse vai contar como nota já para o próximo trimestre. Vocês vão ter que contar uma história, tá? Um conto de fadas, pode ser um tradicional ou um conto que você queira inventar, mas faça para mandar para a titia, tá? Aí você vai colocar aqui de qual conto de fadas vocês mais gostam, tá? Vocês vão responder. Quem vai ser o narrador? Quem vai ser o narrador vai ser você mesmo, tá? Quem serão os responsáveis pela fala dos personagens? A fala dos personagens também vai ser você mesmo, tá? Aí você vai poder usar o que tiver aí na sua casa. Você pode se caracterizar, pode botar voz diferente, voz assustadora, voz triste, tá? Faça o conto de fadas da maneira que você desejar, mas não esqueça de enviar para a tia, por favor. Bom, meus amores, essa foi a nossa atividade de português. Agora nós vamos pegar o nosso livro de história. A tia também quer que vocês peguem o marca-texto de vocês, tá? Que a tia vai pedir para vocês marcarem alguns fatos interessantes que aparecem nesse texto, tá? Em relação ao Quilombo dos Palmares, a Zumbi, tá? A sua esposa Dandara. Pega o livro, tá? E o marca-texto também. Quem não tiver marca-texto pode marcar com lápis de cor, igual a tia já ensinou, tá? Mas é importante vocês frisarem aí no seu livro sobre a história de como os africanos vieram lá da África para o Brasil, tá? Cruzando todo o Oceano Atlântico, tá bom? Então peguem o livro e o marca-texto. Vocês vão abrir o livro de história de vocês na página 24 e 25. O texto é Da África para o Brasil, tá? Que vai contar a história de como os negros vieram lá da África nos navios chamados tumbeiros ou negreiros, né? Para cá para o Brasil. Durante séculos, milhões de africanos foram escravizados e trazidos à força para o Brasil. Vinham de diferentes locais do continente africano, organizados em países como Congo, Angola, Nigéria e Costa do Marfim. Você vai marcar esses nomes aqui, tá? Desses países africanos: Congo, Angola, Nigéria e Costa do Marfim. Aqui no Brasil, por exemplo, a escravidão durou 3 séculos e meio, mais ou menos, por volta de 350 anos, tá? Os negros ficaram escravizados por 350 anos e são libertos apenas por 132 anos, ou seja, sofreram mais do que são libertos hoje, né? Muitos se rebelaram contra a escravidão de diversas formas. Uma delas era fugindo para longe de onde trabalhavam, formando comunidades chamadas quilombos. Você vai marcar para tia, tá? Uma delas era fugindo para a comunidade chamada quilombos, ou seja, era um local onde eles se sentiam seguros, tá? Porque onde eles viviam, onde eles trabalhavam, na verdade, eles eram escravizados, eles apanhavam quando não conseguiam fazer o que os senhores pediam. Muitas das vezes os locais onde eles dormiam eram locais onde eles faziam as suas necessidades. A senzala não tinha um local separado para homens e mulheres e crianças, era todo mundo junto. Então isso era uma forma de diminuir, né, o ser humano, e eles acabavam não gostando disso. Então eles procuravam de certa maneira conseguir a liberdade, nem que seja a liberdade correndo o risco de morrer, mas eles preferiam tentar fugir para um lugar onde eles se sentissem seguros
a continuar vivendo daquela maneira que eles viviam, tá? Os moradores dos quilombos receberam o nome de quilombolas, tá? Assina pra tia, quilombolas, que eram como eles se chamavam, as comunidades quilombolas, e eles eram os quilombolas, e realizavam atividades como pesca, caça, agricultura e criação de animais. Marca também para tia, pesca, caça, agricultura e criação de animais. Eles viviam da caça daquilo que eles plantavam e da criação dos animais que eles tinham. Era comum indígenas e pessoas livres pobres também habitarem os quilombos, ou seja, aquelas pessoas que também queriam uma segurança, uma certa segurança, procuravam esses quilombos, porque na verdade os quilombos passaram a ser fortes, tá? Para guardar os negros, eram bem guardados. O tamanho dos quilombos e o número de habitantes variavam. Alguns tinham milhares de habitantes, como foi o caso do Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares, há mais de 300 anos, onde hoje está localizado o estado da Alagoas, na Serra da Barriga, existiu o Quilombo dos Palmares. Passaram por ele quase 20 mil pessoas durante quase 100 anos, ou seja, mais de 20 mil pessoas se abrigaram no Quilombo dos Palmares. Nesse quilombo eles produziam muitos objetos, tá? Para poderem vender, comercializar, porque eles precisavam ter dinheiro, né? Quanto escravos, eles não recebiam nada, trabalhavam para enriquecer seus senhores, mas eles mesmos não ganhavam nada, tá? Zumbi, a sua esposa e os outros líderes foram mortos, tá? O Domingo Velho, ele conseguiu invadir o Quilombo dos Palmares com alguns homens. Na verdade, Zumbi foi traído, né? Os heróis sempre sendo traídos, né? Jesus, Tiradentes, sempre traído por alguém próximo. O Zumbi também foi traído por alguém próximo a ele, que entregou a localização do Quilombo dos Palmares e acabou matando ele, sua esposa, dois outros líderes que viviam com eles no Quilombo dos Palmares. Eles acabaram morrendo, mas não antes de lutar bravamente para proteger as outras pessoas que estavam lá no Quilombo, tá? Essa foto aí é de um memorial que fizeram lá no Quilombo dos Palmares, tá? Ele ainda existe, tá? Para visitação pública, para as pessoas conhecerem, tá? Esse aqui é um memorial que fizeram em homenagem a Zumbi e os heróis que morreram junto com ele lá. Na atividade vocês vão relacionar, tá? Vão relacionar usando as letrinhas, tá? A, B, C e D. O que eram quilombos? São as perguntas, tá? Você vai relacionar as respostas. Quem morava nos quilombos? Quem eram os quilombolas? Quais as atividades realizadas no quilombo? Aí aqui tem as respostas das questões. Moradores dos quilombos, uma alternativa para os africanos e seus descendentes não viverem como escravizados, pesca, caça, prática da agricultura e criação de animais, pessoas escravizadas que fugiram, pessoas livres, pobres e indígenas, tá? Vocês vão relacionar as perguntas às suas respostas, tá? No número 2, vocês vão completar aqui os espaços com as palavras que vocês encontrarem aqui nesse caça-palavras, tá? A tia vai falar as palavras que vocês têm que encontrar, mas tem que encaixar perfeitamente aqui, tá? As palavras são séculos, africanos, Brasil com B maiúsculo, fuga, quilombo e quilombolas. A tia vai repetir. Séculos, africanos, Brasil, fuga, quilombo e quilombolas. Aí as palavras que você encontrar, tá? E eu já achei Brasil, ó. Você vai completar corretamente aqui. Lembrando que Brasil, quando você for colocar aqui na letra cursiva, Brasil é com B maiúsculo, tá? Nome de país, nós já aprendemos isso lá nos substantivos.
Nome de países você jamais pode escrever com letra minúscula, tá? Bom, assim a tia termina a atividade de história, tá? Agora vamos pegar o livro do trajeto. Bom, meus amores, vocês vão abrir o livro de vocês no trajeto, na página 24 e 25. Aí tá falando dos objetivos daquela Agenda 2030 da ONU, tá? E esse daí é o direito universal de acesso humano a uma alimentação adequada. Nós já vimos ao trabalho digno, né? E agora a uma alimentação adequada. Aí os objetivos 2 dessa Agenda 2030 é a erradicação da fome, ou seja, acabar com a fome, né? Diminuir pelo menos um pouco a desigualdade social entre as pessoas. Porque, infelizmente, muitos têm muita coisa e muitos têm pouca coisa, né? Muitas pessoas têm muita comida na mesa e outras pessoas quase nenhuma comida na mesa. Se a gente for olhar o exemplo, por exemplo, em alguns países da África, não todos os países, mas em alguns países da África, as pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, nem o que comer as pessoas têm, tá? Não muito distante, nós aqui também temos no Brasil pessoas que não têm alimentação na sua mesa. Às vezes não tem o que comer no café da manhã, não tem o que comer no almoço, na janta. Hoje, principalmente com essa pandemia do coronavírus, muitas pessoas estão perdendo os seus empregos, ou seja, perdendo a única fonte de renda que tinham para trazer a alimentação para dentro da sua casa. Então, é uma situação bem difícil. E esse é um objetivo que a ONU quer alcançar, de até 2030, pelo menos diminuir um pouco a desigualdade em relação à fome no mundo, tá? Aí tem aí o segundo objetivo, que fala o que ela quer atingir com isso, né? Quais os preceitos para ela conseguir atingir com isso. No número 1, a tia vai mandar o link do vídeo no grupo, tá? Do WhatsApp para vocês assistirem, que a atividade que vocês vão responder na página 25 é baseada neste vídeo, tá? Sobre a alimentação saudável, para que serve a comida, por que é importante a gente sempre estar se alimentando bem, não comendo muito açúcar, para quem gosta muito de comer bala, pirulito e chiclete. Não é muito bom ter muito açúcar no nosso corpo. A gente tem que medir a quantidade de tudo que nós consumimos, tá? Para o nosso corpo trabalhar perfeitamente. Aí você vai assistir o vídeo e vai responder as questões, tá? Você gostou do vídeo e por quê? Qual é o assunto do vídeo? Liste pelo menos 2 temas que você identificou nesse vídeo, tá? Sobre o tema fome. E aqui você vai responder o que você come no café da manhã, tá? O que você come no seu almoço e o que você come no seu jantar, tá? E você vai se autoavaliar. Preciso comer menos açúcar? Faltam legumes e verduras? Minha alimentação é equilibrada? Todo mundo aí gosta de uma alface, gosta de uma couve, gosta de um brócolis, né? Que são alimentos que contêm ferro. Todo mundo gosta de comer frutas, maçã, laranja. Eu vou falar uma verdade para vocês. A tia não gosta de banana, mas a banana é importante, tá? Porque ela faz bem para os nossos ossos, tá? Então, comam banana, não faça como a tia não. Eu como, mas eu não gosto muito não. Não é uma das minhas frutas favoritas. Então, façam essa atividade aí, coloca o que você costuma comer no café da manhã, o que você costuma comer no seu almoço, o que você costuma comer no seu jantar, tá? E responda as questões relacionadas ao vídeo. Bom, meus amores, com essa atividade aí do trajeto, a tia fecha as atividades do dia de hoje. No vídeo de português, que a tia pediu para você narrar o seu conto de fadas, para você contar um conto de fadas para ela e enviar, você pode estar fazendo isso até a próxima segunda-feira, tá? Você tem uma semana aí
para você gravar o seu vídeo e enviar para a tia, tá? Não precisa de fazer correndo. Porém, façam, tá? Façam o vídeo, vocês contando um conto de fadas ou um conto de fadas tradicional que você goste, ou o seu próprio conto de fadas. Invente um conto de fadas que tenham príncipes, bruxas, castelos, dragões. Usem a criatividade, usem e abusem da criatividade de vocês e envia para ti. Ah, pode botar chapéu de bruxa, capa de príncipe, pode fazer o que você quiser. Ah, pode fazer o conto do seu super-herói favorito, tá? Pode fazer, se você gosta do Homem-Aranha, se você gosta do Incrível Hulk, se você gosta da Capitã Marvel, invente o seu próprio conto de fadas ou utilize o conto de fadas tradicional que nós já temos, como a Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, tá? Usem e abusem da criatividade, mas não esqueçam de enviar para a tia, tá? Vocês podem estar fazendo isso até a próxima segunda-feira, que é dia 1º, tá? Um beijo, fiquem com Deus.